campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos e irmãs de doutrina, amigos e amigas do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 81, com o título Ordenações Humanas. Vamos ver então o que Emmanuel separa para nós hoje. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Exemplo disso nós temos o Chico Xavier, né? Que ele se dizia o cisco de Deus. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota, que o Senhor corrigirá, por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator da tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. É tão bonito, né? O Emmanuel, ele consegue fazer de uma reflexão um poema. É muito lindo e muito verdadeiro, né, meus irmãos? Porque a gente ainda está num planeta bastante heterogêneo, né? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com situações que não correspondam às nossas crenças, aos nossos princípios, né? Aos ensinamentos de Jesus. Mas, com a graça de Deus, né? O nosso planeta está em transição. A gente ainda vai ter que entender melhor o que está acontecendo, estudar mais, para que o nosso progresso intelectual avance, para que a gente consiga cada vez fazer melhores escolhas, para que o nosso progresso moral também avance e até mais. Até um dia que a gente vai ser, como conta no livro do Nosso Lar, em que os cargos superiores, como os ministérios e no governo, estejam mais ligadas à evolução moral, principalmente, claro que a evolução intelectual também tem seu progresso, mas a evolução moral ainda está mais adiantada, e que a população que está lá, né, nessa colônia, ela acaba agindo de forma coerente com o que é colocado nesse governo. Porque lá também se pede a evolução moral. Lá se coloca a nós as provações também, não é só aqui. Lá a gente tem que estudar bastante para entender muitas coisas que aqui a gente não entende. Já dizia o Chico em relação ao livro Nosso Lar,
que eles estariam na década de 40, 100 anos mais evoluídos do que nós. Imaginem agora. Talvez evoluir ainda muito mais, porque a evolução tende a evoluir mais, né? Vai chegar um dia que a gente vai conseguir fazer isso. Vai conseguir ter nas nossas escolhas para esses cargos superiores pessoas que servem por amor ao Senhor divino. Sem pregar religião nenhuma, não é isso que está em concordância aqui. Porque a maior religião que a gente pode ter é o amor. Assim disse o Divaldo. A maior religião, aquela que nos liga a Deus por um caminho assim, que não se dissolve, que não se perde, é o amor. Então lá no mundo espiritual, eles estão ligados por esse amor. Um dia aqui, a gente também vai conseguir se ligar e se identificar com pessoas dos cargos públicos ou cargos particulares, por se identificar com eles através do amor. Que a gente consiga fazer as melhores escolhas, meus irmãos, para plantar sementes necessárias para esse momento, para esse processo de transição do nosso planeta até chegar numa regeneração, num planeta de regeneração, talvez nós, né, da nossa geração, talvez até gerações mais novas não encontrem ainda o planeta de regeneração desta encarnação. Mas é importante que a gente plante neste caminho bastante sementes e que a gente consiga encontrar, principalmente, caminhos férteis, terrenos férteis para plantar. Para que a gente possa servir de exemplo, para que a gente se mantenha firme nos nossos propósitos, de espalhar as mensagens de Jesus, de exemplificar o que Jesus nos ensinou e assim trazer nesse mesmo caminho aqueles que vão conseguir ainda aumentar, melhorar a sua evolução moral. Então a gente precisa disso a partir de nós hoje. A gente não pode esperar que as pessoas sejam assim lá na hora que o planeta de regeneração vai surgir. A gente precisa hoje começar a olhar para dentro de si, para ver o que a gente está fazendo. Se a gente está apontando o nosso dedo e criticando e fazendo a mesma coisa, ou se a gente está se afinizando com aqueles que escolhem trabalhar por amor ao nosso Senhor Divino. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e sintam-se envolvidos no amor de Jesus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site